E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos à primeira aula aí da parte de citologia, começando com as células. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai entender o que é uma célula. Uma célula, ela pode ser definida como a unidade básica de todo ser vivo. É a unidade básica de todo ser vivo, o que significa que todo ser vivo terá. Beleza? Segundo a teoria celular, o alicerce, um dos alicerces da biologia atual, todo ser vivo terá célula. Hoje isso é um pouco discutido por causa dos vírus e tal, que não tem célula, mas que tem várias características de seres vivos. Então, isso é um pouco discutido. Mas hoje, até então, o conceito de célula é unidade básica de todo ser vivo, tá? Vamos lá. Agora que a gente entendeu isso, vamos ver algumas características específicas das células. Elas podem ser eucariontes ou procariontes. O que isso significa? Quando uma célula é eucarionte, o seu material genético é protegido dentro de uma barreira chamada carioteca. Tá vendo esse círculo aqui? Esse círculo grandão. Aqui tem um pequenininho. Dentro desse círculo pequenininho, a gente tem moléculas enormes aqui do material genético, tá? Então, só que esse material genético ele é protegido dentro da carioteca, que é essa camadinha assim que protege o material genético dentro do núcleo, entendeu? As células procariontes, por sua vez, elas não têm essa carioteca, são células mais primitivas. Elas vão ter o material genético largado assim no meio da célula, fica, sabe, essa bagunça aí no meio da célula fica desorganizada. Não tem carioteca para proteger, beleza? As células também podem ser diferenciadas em animal e vegetal. Porque vê. A célula de uma bactéria é muito diferente. São os únicos seres procariontes que existem no mundo, são bactérias. E essa célula ela é muito diferente das outras. É uma célula muito específica, tem características específicas, ela é muito singular, sabe? É ímpar. Então, assim, ela é um grupo à parte. Agora, as células eucariontes, elas podem ser divididas assim porque tem outros seres, além de animais e vegetais que têm células? Tem. Só que muitos deles têm características próximas uns dos outros. Muito próximas, assim. A ponto de poder ser enquadrado em dois grandes grupos: animal e vegetal, tá? Vamos lá, parede celular. A parede celular é uma camada que fica ao redor de alguns tipos de células, de apenas dois seres. Nós temos fungos e plantas, que têm a chamada parede celular. É uma camada muito específica que existe em fungos e plantas, tá? Animal não tem parede celular. Lembre disso, pelo amor de Deus. Animais, todos os animais, desde o porífero, a esponja do mar mais simples até nós, animais não têm parede celular, beleza? Vamos lá. Dito isso, tem a questão dos tecidos também. Tecidos, para lembrar, só para lembrar, tecidos, eles são. Acontece da seguinte maneira, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas um tecido, é, ele existe quando um grupo de células, mais de uma célula, um grupinho de células, que tiveram a mesma origem, vieram do mesmo lugar do embriãozinho, embrião, o bebezinho, assim. Quando essa célula sai, quando esse grupinho sai do mesmo lugar, e quando elas exercem a mesma função, são chamadas de tecidos. Beleza? Então, quando uma célula tem a mesma chamada origem embrionária, sai do mesmo lugar do embriãozinho, do bebezinho lá, e exercem a mesma função, vai ser chamado de tecido. Beleza? Agora vamos para ver as células em pedacinhos. Primeiro de tudo, a gente tem a membrana. A membrana, ela pode ser a camada mais externa, depende da célula, porque tem células que têm a parede celular, que aí vai ser a parte mais externa. Mas como nós, animais, não temos, para nós, é a camada mais externa, tá? E assim, quando ela foi descoberta, ela foi. O jeito que ela é organizada foi chamado de modelo mosaico fluido. Por quê? Vamos lá. Tá vendo essas proteínas aqui? Essa parte em azul. Aqui, ó. Pronto. Elas não são fixas. Elas se mexem dentro dessa camada. Chama-se membrana. Vamos dizer que aqui está a membrana e aqui é uma proteína. Essa proteína ela não fica parada, estática. Ela se mexe. Ela consegue ficar, sabe, rondando aqui dentro da membrana. Então ela não é parada, por isso é fluido, sabe? E essa camada, essa. Enfim, essa camada, que é feita majoritariamente, aí até um spoiler, de fosfolipídios, ela permite movimentação. Então ela não é parada, ela é fluida. Por isso o nome mosaico fluido. Beleza? E essa membrana, ela tem uma característica muito importante, muito, mas muito importante, que é a permeabilidade seletiva.
Guardem isso, pelo amor de Deus. Permeabilidade seletiva é uma coisa que é importante não só para agora, mas, por exemplo, para condução de impulso nervoso depois, que aí vai ter um negócio chamado bomba de sódio e potássio, que é para depois, já para próximas aulas. Mas que é uma coisa muito importante dentro de uma célula, assim. A chamada permeabilidade seletiva. Significa o seguinte, que a célula escolhe quem entra e escolhe quem sai. Não é tudo que pode entrar dentro da célula. Porque imagina, se a célula não tivesse proteção nenhuma, tipo, só deixasse passar tudo, um vírus, por exemplo, entraria muito facilmente. Uma, um vírus entraria muito fácil. Sei lá, uma coisa muito grande poderia não ser muito facilmente digerida dentro da célula. Poderia também entrar, enfim, acabar dando problema. E, por exemplo, se tudo pudesse sair, cara, a água ia sair, nutrientes ia sair, ia ser um desastre. Então, essa membrana tem essa capacidade de fazer com que, de escolher, realmente escolher o que entra e o que sai, tá? E como é que a gente faz essa proteção? A gente faz essa proteção com uma bicamada fosfolipídica. Vou até apagar aqui porque ficou feio, peraí. Uma bicamada fosfolipídica. Vamos por parte. Bicamada por quê? Se você olhar para essa imagem aqui, você vai ver que tem uma bolinha pequenininha e duas perninhas. E embaixo dela tem uma igualzinha, só que inverso. Enquanto aqui, ó, tem uma bolinha e duas perninhas, aqui tem duas perninhas e uma bolinha. E isso vai se repetindo. Uma bolinha, duas perninhas, bolinha. Vai se repetindo. Isso é uma bicamada. A parte de cima é a camada 1 e a de baixo a camada 2. Por isso, bicamada. Fosfolipídica, porque essas estruturas aqui, parece uma pessoa, assim, parece uma pessoinha, assim, uma cabeça e duas perninhas. Essa cabecinha, ela é composta majoritariamente por fósforo. E a parte de baixo é composta por gorduras. Gorduras ou lipídios. Por isso que o nome é fosfolipídica, entendeu? Isso aqui, essa estrutura, é fosfolipídica. Fósforo e gorduras. E por isso que essa camada é chamada de camada fosfolipídica. E se vocês analisarem, ela tem uma estrutura muito singular. Porque tem a parte da cabecinha, ela é de um jeito aqui e de um jeito diferente embaixo. As pernas elas estão sempre em contato, mas a cabeça nunca se une com a outra. Por quê? Pessoal, a parte de cima, essa cabecinha aqui, ela é hidrofílica. O que significa que ela pode entrar em contato com água. Ela não tem problema de encostar com água. Mas lembra que essa parte de baixo é de gordura? Se você colocar água numa panela cheia de gordura, você coloca água, a gordura sai? Não, não sai. Essa gordura ela não se mistura com a água. É chamada de hidrofóbica. Então aqui, ó, essa parte de cima, ela é hidrofílica. E a de baixo, essa parte das perninhas, é chamada de hidrofóbica. Tá? A parte de cima, a hidrofílica, porque tem contato com água, consegue ter contato com água. E a de baixo, que são as perninhas aqui, elas são hidrofóbicas. Por isso não entra em contato com água, tá? Outra parte importante da membrana é chamada glicocálix. Por quê? Porque são estruturas que ficam aqui acima da membrana e eles servem para reconhecimento. Quando uma célula externa, quando outra célula qualquer, ela encosta nesse glicocálix, ele vai reconhecer. Principalmente leucócitos, linfócitos T, eles encostam aí nessa célula, eles vão reconhecer, vão ler esse glicocálix aí e vai reconhecer. Se esse glicocálix pertencer a uma célula do próprio corpo, beleza. Agora, se esse glicocálix pertencer a uma célula não do corpo, que não seja do corpo, será atacado, tá? E por isso, é por causa desse demônio aí, desse demôniozinho aqui, que as pessoas que têm transplante, que fazem transplante de algum órgão, por exemplo, têm que tomar remédio constantemente. Tem que tomar remédios específicos, porque esse órgão que foi transplantado tem os glicocálix da pessoa da pessoa do qual o órgão foi removido, né? Quando você pega esse órgão e coloca dentro de outra pessoa, o sistema imunológico desta pessoa não vai reconhecer esse órgão. O que ele vai fazer? Vai atacar. É a função dele. Então, a função dele é atacar o que ele considerar como não pertencente ao corpo. Então, assim, essa aí é a função do glicocálix, serve para reconhecimento, beleza? Citoplasma. Depois que a gente passou aqui dessa camadinha para de cima, né, a membrana, vamos agora para o interior da célula. E o que é o citoplasma? Exatamente todo o conteúdo interno da célula. Tudo que tiver dentro da célula é citoplasma. Ponto. Acabou. É isso aí, tá? Mas assim, o citoplasma ele tem 3 composições principais. Ele é composto por citosol. O que é citosol? É a substância gel, sabe o gel assim, que fica dentro da célula e que compõe esse líquido, que é o citoplasma.
Além disso, a gente tem o citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? São redes de fibras que sustentam a célula, que fazem com que ela continue com esse formato. Se a célula for redondinha, essas fibras elas vão existir dentro dela assim para fazer com que ela mantenha esse formato. Tá bom? Deu pra entender? Além disso, pensou que eu esqueci, não foi? Aham, rapaz, claro que não. Aqui nós temos as organelas citoplasmáticas. Para que elas servem? Elas são como mini órgãos. Elas são como mini órgãos. Vamos lá. Você mesmo, você aí que tá me ouvindo agora. Você tem vários órgãos, certo? Dá pra listar vários aí. Tem cérebro, coração, pulmão, fígado, rins, baço, intestino, enfim, vários. Tem vários órgãos, cada um aí vai ter sua função específica, mas eles não funcionam se um faltar. Se o coração faltar, o cérebro não funciona. Se o cérebro não funciona, o coração tem dificuldade de funcionar. Tem dificuldade de funcionar. Então, assim, precisa, sabe? Um precisa do outro. E assim é que funcionam as organelas citoplasmáticas. Elas são como mini órgãos, dentro da célula. Dessas estruturas aqui vai ter uma função específica. Cada um deles aqui vai ter sua função, vai fazer uma coisa. Um vai transportar gordura, outro vai transportar proteína, outro vai fazer expressão celular. Enfim, cada um tem sua função. Mas sem um, o outro não funciona. Beleza? Essa é a lógica aí por trás das organelas. E existem várias. Tem vários tipos. A gente não vai falar aqui agora porque são várias. Mais pra frente a gente vai fazer mais uma aula sobre isso, especificamente sobre essas organelas. Mas, de início, a gente pode elencar algumas principais. A gente tem o chamado retículo endoplasmático rugoso. Depois a gente vai ver por que ele é rugoso. Retículo endoplasmático liso. Complexo de Golgi. A gente tem as mitocôndrias. Tem os ribossomos. Entre outros, tá? São vários tipos aí, são vários de verdade. A gente pega essas, mas de início, pega essas 5 aí. E é isso. Guarda esse nome dessas 5, são as mais importantes, tá? E por último, nós temos o núcleo. Por último, da questão aí das nossas estruturas dentro da célula, tem o núcleo. O núcleo é uma porção que eu considero como a mais importante. Por quê? Porque se você pegar uma célula, aqui tá a célula, pegar a célula aqui, com esse núcleo, se você tirar esse núcleo, a célula morre automaticamente. Na mesma hora, a célula morre. Porque esse núcleo, ele vai guardar o material genético. Ou seja, é dentro dele que vai ter o DNA e o RNA. Dentro do núcleo, a gente vai encontrar DNA e vai encontrar RNA, que é o livro de receitas de como produzir você. O DNA pode ser considerado como o livro de receita para produzir você. Entendeu? Sem esse DNA, não tem como produzir as suas proteínas. E é isso que uma célula faz. Ela produz suas proteínas, produz seus lipídios, produz tudo para você. Entendeu? Sem esse DNA, você não consegue produzir suas proteínas. Ou seja, você não consegue produzir sua composição. Então a célula fica, sabe, inutilizada, não tem função. Então ela morre, beleza? Além disso, ele vai produzir ribossomos. Lembra aí das organelas que a gente viu agora? As pequenininhas, assim, que a gente viu rapidamente? O ribossomo é uma organela bem pequenininha, assim, bem pequenininha mesmo. Que tem como finalidade produzir proteína. Aí tem todo o esquema, entendeu? Tem toda uma lógica para produzir proteína, que já vem em outra aula, entendeu? Uma bem específica, muito legal sobre essa questão aí da produção de proteína, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa introdução à citologia, né? É isso, fiquem com Deus, tamo junto, bons estudos. Tchau!